pessoal da 81, tudo bem? Então vamos corrigir os nossos exercícios referente a revoluções na Inglaterra. Então, primeiro aqui eu deixei umas orientações para vocês: Revolução na Inglaterra, Revolução Puritana, Era Cromwell. E aí nós temos a leitura, então, de um poema, né, referente ao Oliver Cromwell e os exercícios. Então, o número 1 era: definir em poucas palavras como a canção popular representa o temperamento de Oliver. E aí a gente pode, então, representar ele como um valentão, que ele se impõe muito pela força, que ele não permite que nada lhe seja tomado sem luta, que ele também pode ser visto como um covarde por empurrar uma senhora. A número 2. Como a canção representa o comportamento de Cromwell em relação à propriedade de posses de bens. Então, a canção passa a ideia de apego à propriedade, que ele é egoísta, pois os personagens não permitem que alguém se beneficie dos frutos da natureza e que ele considera apenas seus. Ou seja, posse minha, não dou para ninguém. 3. Você identifica algum elemento macabro na biografia de Oliver? Sim, o fato de Oliver estar morto e enterrado, e depois ele foi desenterrado e enforcado. Isso tá aqui, ó. Certo? 2 anos após a morte dele. Suponha que a verde macieira, citada no texto, simbolize os frutos da Revolução Puritana. Na sua opinião, quem ou o que estaria simbolizado na velha senhora? Então, ela pode ser associada ao grupo mais fraco e pobre, aos grupos mais fracos e pobres, né? Os últimos da camada social. Número 1. Assinale a afirmativa incorreta e justifique sua escolha. Então, é incorreto que o governo da Rainha Elizabeth favoreceu a burguesia, mas prejudicou a gentry e a yeomen. Qual parte está incorreta? Ela favoreceu a burguesia, a gentry e a yeomen também. Ela não prejudica eles, tá? O que foi o ato de navegação e qual a sua importância? Então, todas as mercadorias que entrassem ou saíssem dos portos da Grã-Bretanha só podiam ser transportadas em navios ingleses ou pertencentes a países produtores, tornando, então, a Inglaterra uma grande potência comercial, certo? Então, essa é o fator da sua importância. A número 3, eu vi que alguns me mandaram foto e não fizeram a número 3. Pessoal, vocês têm que voltar lá no resuminho que eu fiz para vocês. Voltem no videozinho e voltem nos slides e escrevam um textinho curto do que foi a Revolução Puritana, tá? Então, vamos lá. A Revolução Puritana, então, ela vai iniciar com a morte da rainha Elizabeth I, com a sucessão do seu primo, né, Jaime I, onde no momento que ele vai assumir, vai acontecer alguns conflitos sociais e religiosos. O religioso, então, ocorre entre os anglicanos e os puritanos. O Jaime, ele vai ser da religião anglicana e ele vai tentar fazer com que todos ao seu redor assumam e adotem essa religião, onde as pessoas não vão achar certo. Principalmente quem é do parlamento não vai achar certo, porque eles são puritanos, tá? E vai ficar essa questão, esse confronto. O Jaime, ele vai morrer e o filho dele vai assumir o poder, onde ele vai continuar insistindo na questão anglicana. Ele vai aumentar as taxas para garantir taxas de impostos, para garantir o sustento da família real. E tudo isso vai acabar ocasionando uma guerra civil, tá? Onde vai ter o Carlos I, ele vai ser considerado um traidor, ele vai ser deposto do cargo dele. Ele vai ser deposto do cargo dele. Aqui. Ele vai ser acusado de traição, vai ser condenado e vai ser condenado à morte. E no final disso tudo, então, acaba com a guerra, acaba com o fim da monarquia e o início da república, tá? Mas essa república ela não vai durar para sempre, tá? Porque ela vai voltar a ser monarquia. Então, nesse momento que vai assumir o poder, vai ser o Oliver Cromwell.
ok? Depois eu deixei para vocês fazerem essa atividade de pesquisa, onde vocês não precisam ter a resposta desses exercícios aqui. Vocês têm que pegar a resposta desses exercícios para montar a história em quadrinho de vocês, tá? Então é isso que vocês precisam fazer. Algumas ficaram bem legais que eu recebi, outras eu ainda nem recebi, né, galera? Depois nós vamos para essa atividade, então, que tem o textinho do Ricardo Cromwell, filho do Oliver Cromwell. Quando o pai dele morre, ele assume o poder. A Revolução Gloriosa, que de revolução só tem o nome porque ela não foi sangrenta. Quando termina a Revolução, ocorre, então, a Declaração de Direitos da Inglaterra existente até hoje, que é a atividade que eu solicitei para vocês pesquisar. Então, a Declaração de Direitos surgiu no Reino Unido no momento que o rei Guilherme George assumiu o poder com o convite do parlamento, e refere-se à Declaração de Direitos, que era uma proposta da lei aprovada no parlamento. O parlamento britânico definiu que nenhuma lei seria sancionada sem autorização deles. E o predomínio da burguesia no parlamento criou as condições necessárias ao avanço da industrialização e do capitalismo do decorrer dos séculos XVIII e XIX. Ou seja, o rei não podia mais governar sem o parlamento também não poderia mais fazer nada sem o rei, tá? Aqui, atividade... Aqui eu trouxe um textinho da importância das revoluções, uns lembretes, e essa atividade sobre o príncipe Charles. Então, é uma reportagem do ano de 2008, onde ela pergunta para vocês se vocês concordam que o príncipe Charles tem o pior emprego do mundo e para vocês justificarem. Pode-se dizer que sim, porque para ele assumir o poder, a mãe dele precisa abdicar, que é a Rainha Elizabeth II, do trono, ou ele só pode assumir após a morte dela. O reinado da Rainha Elizabeth é o terceiro reinado mais longo que se tem hoje em dia. Letra B. Porque a Constituição monárquica ainda tem tanto prestígio na Inglaterra, apesar de não ter força política. Então, pela tradição, porque hoje em dia a rainha possui, então, a função de abrir e dissolver o parlamento, que a família real também participa de muitos eventos sociais, eventos de caridade, né? Toda aquela pompa da família real. E qual é a ordem de sucessão no momento que a rainha Elizabeth II não estiver mais no trono? Então, primeiro é o filho dela, o Charles. Depois do Charles vem o William, que é o filho do Charles. E em terceiro vem o George, que é o filho do William. Depois vem o irmão do William. Depois vem o filho dele, que é no caso o sobrinho do William. E lá por último, na linha sucessiva, vai estar os outros filhos da Rainha Elizabeth, ok? Isso, talvez daqui a pouco a gente veja essa sucessão, porque a rainha já está com, se eu não me engano, 93 anos. Aí, atividades das aulas 5 e 6, então vocês tinham que criar uma carta se imaginando o rei, né, e criando algumas leis. E depois, a atividade 2, vocês tinham que se imaginar que vocês eram do parlamento e que vocês iam privar, não iam permitir algumas leis do rei. E por último, então, a atividade número 7 e 8. Então, das aulas 7 e 8. Então, número 1. Cite algumas características do reinado da Elizabeth I. A Inglaterra prosperou, tornando-se uma grande potência econômica e naval, favorecendo, então, o desenvolvimento da burguesia, da gentry e da yeoman. Número 2. Por qual motivo a Revolução Gloriosa recebeu este nome? Já comentei, né? Pelo fato de não ter ocorrido uma revolta sangrenta. Quem era gentry e quem era yeoman? Então, a gentry era a pequena burguesia, era a pequena nobreza rural, e a yeoman eram os pequenos proprietários rurais. 4. Quais os fatos do reinado de Carlos que ocasionaram sua morte? Então, ele vai criar as taxas alfandegárias para garantir os privilégios da família real, que a população vai ficar revoltada com isso, e aí vai gerar guerra civil, que a gente já comentou antes, nos outros exercícios, onde o Carlos vai ser preso, vai ser condenado de traição e depois acusado e condenado à morte. 5. Após a morte de Oliver, seu filho assumiu o poder, onde ele enfrentou dois grupos opositores.
Explique resumidamente o que cada grupo defendia. Então, a gente vai ter os cavadores e os niveladores. Os cavadores queriam uma reforma agrária para redistribuir as terras para a população mais pobre. E os niveladores, eles queriam mudanças no parlamento, direito de voto para todos os homens, o fim do dízimo e o direito à propriedade privada. Número 6. Na Revolução Inglesa, aqui seria inglesa, que rei e rainha incentivou o comércio e a manufatura? Foi a rainha Elizabeth, tornando uma grande potência naval e econômica a Inglaterra. Número 7. As mercadorias que entrassem ou saíssem da Inglaterra só podiam ser transportadas em navios ingleses. Isso ficou conhecido como o Ato de Navegação. Durante a Revolução Puritana, e aqui não é a puritana, galera, é a... Não, tá certo. Durante a Revolução Puritana, surgiram dois grupos políticos e religiosos que defendiam ideias próprias. Vai ser a Gentry e a Yeoman, lá na Revolução Puritana. Os niveladores e os escavadores são na Gloriosa. Na Guerra Civil, líderes oposicionistas uniram-se às tropas armadas para lutar contra o absolutismo. Os ingleses eram divididos em dois grupos rivais. Quais eram eles? Os anglicanos e os puritanos. O líder puritano Oliver Cromwell remodelou o exército, que ficou conhecido como o novo modelo do exército. O que foi remodelado? Então, os soldados passaram a ser promovidos com base na sua competência, o que melhorou a qualidade do exército. E aí nós vamos para a cruzadinha. Número 1. Vamos fazer a leitura ali. Deixa eu pegar minha cruzadinha aqui. Então, a resposta é A. Monarquia absolutista inglesa possuía um enorme poder e tornou-se uma grande potência. Número 2. A Gentry e a Yeoman começaram a utilizar a agricultura comercial e criar ovelhas. Sendo assim, cercavam suas terras. Este fato ficou conhecido como cercamento. Número 3. A República na Inglaterra foi primeiramente liderada por Oliver Cromwell. Número 4. Forma que os pequenos proprietários rurais eram chamados Yeoman. Número 5. Rei que assumiu após o término da Revolução Gloriosa, Guilherme de Orange. Número 6. Nome da revolução que ficou conhecida por não ter havido derramamento de sangue, Revolução Gloriosa. Número 7. Religião que a alta burguesia praticava, anglicanismo. Número 8. Os cavadores defendiam uma reforma agrária radical. 9. Oliver Cromwell tornou o seu cargo hereditário, ou seja, de pai para filho. Os atos de navegação eram leis que diziam que toda mercadoria que entrasse ou saísse pelos portos só poderiam ser transportados em navios ingleses. 11. Filho e sucessor de Oliver Cromwell, Ricardo. 12. Os niveladores defendiam o fim do dízimo cobrado pela Igreja Anglicana. 13. Forma como a pequena burguesia era chamada, Gentry. 14. No reinado de Elizabeth I, a Inglaterra se tornou uma grande potência econômica e naval. 15. Rei que foi acusado de traição e condenado à morte, Carlos I. 16.
Religião seguida pela gentry. Puritanismo. 17. Rei que indicou católicos para assumirem cargos do governo. Jaime II. 18. Quando Oliver Cromwell assume o poder da Inglaterra, ela passa a ser uma república, deixando de ser uma monarquia absolutista. 19. Resultado da Revolução Puritana foi a deposição do rei Carlos I. E 20. Última, o parlamento era formado por puritanos que normalmente iam contra as ordens e as leis do rei. Certo, galera? Então, essas foram as correções dos nossos exercícios. Espero que vocês estejam bem. Façam os próximos exercícios que nós vamos também vendo como a melhor forma de corrigi-los. E não se esqueçam sempre de me enviar as atividades realizadas, ok? Beijos, fiquem bem, até a próxima.